Conheça a história de Jezabel, uma rainha má que teve seu fim trágico profetizado por Elias. Jezabel é uma figura bíblica conhecida como uma das rainhas mais infames de Israel, sendo esposa do rei Acabe. Sua história é narrada no Antigo Testamento, especialmente nos livros de 1ª e 2ª Reis. A história de Jezabel começa com seu casamento com Acabe, o rei de Israel. Ela era uma princesa fenícia, filha do rei Etibaal de Sidom. Seu casamento com Acabe foi um arranjo político destinado a fortalecer as relações entre Israel e Sidom. No entanto, Jezabel não compartilhava da fé no Deus de Israel, adorando em vez disso os deuses pagãos da sua terra natal, especialmente Baal. Sua influência sobre Acabe foi significativa e juntos eles introduziram a adoração de Baal em Israel, promovendo a idolatria e afastando o povo do Deus verdadeiro, como é relatado em 1 Reis, capítulo 16, versículos 30 ao 33. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Além dessa idolatria desenfreada, Jezabel foi a responsável por mandar perseguir e exterminar todos os profetas de Deus, para garantir que a adoração aos seus deuses pagãos fosse absoluta. Por conta de toda essa maldade e idolatria, o profeta Elias ficou revoltado e desafiou os profetas de Baal em um famoso confronto no Monte Carmelo, onde Deus demonstrou seu poder ao consumir o sacrifício de Elias com fogo do céu. Assim como nos é relatado no capítulo 18 do livro de 1 Reis, Elias confrontou o rei Acabe sobre a apostasia em Israel, a adoração de ídolos e a necessidade de se voltar para o Deus de Israel. Elias propôs então um desafio para provar qual divindade era a verdadeira. Os profetas de Baal e Elias reuniram-se no Monte Carmelo, e Elias propôs que ambos preparassem sacrifícios. Cada grupo deveria colocar um novilho sobre um altar de madeira, mas não deveria acender o fogo. O Deus que respondesse consumindo o sacrifício com fogo seria considerado o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal tiveram a primeira oportunidade. Eles prepararam seu sacrifício, invocaram Baal e dançaram ao redor do altar, pedindo que seu Deus enviasse fogo do céu. No entanto, nada aconteceu. Elias, de forma sarcástica, começou a zombar deles, sugerindo que Baal poderia estar ocupado ou dormindo. Em seguida, chegou a vez de Elias. Ele reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, colocou a lenha e o novilho sobre ele e, em seguida, ordenou que os servos enchessem 4 cântaros de água e derramassem sobre o sacrifício e o altar 3 vezes. Isso foi feito para mostrar o poder de Deus em condições impossíveis, já que a seca havia deixado a terra extremamente seca. Elias então orou ao Deus de Israel, e imediatamente o fogo do céu desceu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras e até mesmo a água no sulco ao redor do altar. O povo presente prostrou-se diante do Deus de Elias, reconhecendo a supremacia do Senhor sobre Baal. Elias então ordenou que todos os profetas de Baal fossem apanhados e mortos, e assim foi feito. A vida de Jezabel é marcada por seu antagonismo contra os profetas de Deus. Após o episódio no Monte Carmelo, ela ameaçou a vida de Elias, o que o levou a fugir por sua vida. Mais tarde, ela conspirou para tomar posse de uma vinha pertencente a um senhor chamado Nabote, como descrito no capítulo 21. Nabote possuía uma vinha ao lado do palácio do rei Acabe, em Jezreel. Acabe expressou o desejo de adquirir a vinha para transformá-la em um jardim de ervas, mas Nabote recusou-se a vendê-la, citando a proibição da lei de Deus de vender a herança de família. Isso deixou Acabe profundamente descontente e triste. Ao ver o estado de Acabe, Jezabel, sua esposa, que era conhecida por sua astúcia e impiedade, elaborou um plano para ajudar seu marido a conseguir a vinha desejada. Ela escreveu cartas em nome de Acabe, selando-as com o selo real,
e enviou-as aos anciãos e líderes da cidade onde Nabote vivia. Nas cartas, Jezabel instruiu os líderes a convocar uma assembleia pública e, durante a reunião, levantar falsas acusações contra Nabote, acusando-o de blasfemar contra Deus e contra o rei. Os líderes deveriam então levar Nabote para fora da cidade e apedrejá-lo até a morte. Os líderes da cidade seguiram as ordens de Jezabel e Nabote foi injustamente condenado à morte. Depois de sua morte, Jezabel informou a Acabe que ele estava livre para tomar posse da vinha de Nabote, uma vez que seu dono estava morto. Essa conspiração de Jezabel para usurpar a vinha de Nabote demonstra sua crueldade e falta de respeito pela justiça e pela vontade de Deus. No entanto, Deus a repreendeu por meio do profeta Elias, que profetizou seu trágico fim. Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. E foi o que acabou acontecendo anos mais tarde. A morte de Jezabel é descrita de maneira trágica. É descrito que após ela se maquiar e se arrumar, ela se aproximou de sua janela e, sob a ordem de um comandante de nome Jeú, ela foi lançada da janela por seus próprios servos e seu corpo foi devorado por cães, cumprindo a palavra de Deus contra ela. Depois, Jeú ordenou que recolhessem o corpo dela e a sepultassem. Mas seus servos disseram que nada havia restado de Jezabel, apenas seu crânio, pés e mãos foram deixados como testemunho da execução dessa profecia divina. Esse evento ocorreu em Jezreel, quando Jeú liderou um golpe contra a dinastia de Acabe. A história de Jezabel serve como um exemplo na Bíblia de como a apostasia e a idolatria podem levar à destruição. Ela é retratada como uma mulher poderosa, mas sua maldade e oposição ao Deus de Israel levaram a um fim trágico para sua vida. Se você gostou de saber como foi a vida e o fim trágico dessa rainha má, não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Até a próxima história!